Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, é a primeira vez que você acessa o meu canal, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal é onde nós estudamos a palavra de Deus. Nós comentamos as revistas da CPAD, da classe dos adultos e também dos jovens, e postamos vídeos com assuntos variados, sempre com base bíblica, com instrução bíblica. Se você não é inscrito, quero convidar você a inscrever-se, assistir o meu conteúdo até o final, assistir o vídeo, deixar o like aí se você gostar, logicamente, e se você puder me ajudar mais um pouquinho, que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, a sua família, irmãos da igreja, vizinhos, enfim, todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a primeira lição do segundo trimestre de 2022 na classe dos jovens, tá bom? Nós na classe dos jovens, e nós vamos ler aqui as lições que nós vamos estudar a partir de hoje, né? A primeira lição em classe, ela será no dia 3 de abril e nós já vamos gravar hoje a primeira aula. Então nós vamos estudar 13 lições. O tema geral da revista é o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então é sobre isso que nós vamos aprender nesse trimestre. O comentarista desta lição é o pastor Alexandre Coelho, um homem muito fundamentado nas Escrituras, conhecedor profundo da Bíblia e é o articulista desta revista nesse segundo trimestre. Que Deus o abençoe e nós vamos aprender com ele aí esses 3 próximos meses. Então nós vamos ver que na primeira lição, que é a de hoje, nós vamos estudar o perigo das tentações. A segunda lição, Adão e Eva querendo ser como Deus. A terceira lição, José, resistir à tentação é possível. Lição 4, desafiando a Deus no deserto. Lição 5, Balaão, quando Deus diz não. Lição 6, olhando para a direção errada. Lição 7, construindo tudo para a minha glória. Lição 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. Lição 9, as pedras poderiam se tornar pães. Lição 10, interpretando erroneamente as Escrituras. Lição 11, antecipando os planos de Deus. Lição 12, quando Satanás enche o coração do homem. E lição 13, Deus provê o escape. Então nós vamos estudar essas 13 lições ao longo desses 3 próximos meses. E hoje nós vamos estudar a primeira lição, que tem por título O perigo das tentações. O perigo das tentações. O texto principal está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O resumo da lição diz: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. O texto bíblico, que é muito importante, como eu já disse, né? Principalmente aqui na classe dos jovens, que todos os jovens leiam o texto bíblico que está na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 5 e também do versículos 12 a
17, que diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, ou quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então esse é o texto bíblico no qual a lição está embasada. A lição ela tem alguns pontos, né? Mais propriamente 3 pontos. O primeiro, nós vamos ver o que é a tentação. No segundo, nós vamos ver como a tentação se manifesta. E no terceiro, vamos ver quando cedemos à tentação. Então vamos lá, a título de introdução, um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. A tentação é algo que vem para nos tirar da comunhão com Deus, tentar tirar-nos da santidade. Seja jovens, hoje a aula é mais específica para os jovens, mas todo cristão, desde a mais tenra idade de conhecimento até o ancião, ele tem um inimigo terrível que é a tentação. E se cedermos a essa tentação, nós arruinaremos a nossa comunhão com Deus e a nossa santidade. Ela pode se manifestar de várias formas, né? A tentação pode se manifestar de várias formas. E ela em si não é pecado, mas ela é como se fosse uma isca, né? Para nós, no caso o crente, como um peixe, morder a isca da tentação e ser pego pelo inimigo. E ele vai, então, sendo pego, o crente vai estar desobedecendo a Deus e caindo em algum tipo de pecado que ele não estava, talvez com intenção de fazer, mas foi tentado. O inimigo lançou a isca, ele mordeu a isca e ele caiu. Então nós vamos ver que apesar da tentação ser um inimigo, né, e um perigo para o crente, ela pode ser resistida. A graça de Deus, ela nos dá a capacidade de resistirmos à tentação. E a Bíblia diz, no texto principal, 1 Coríntios 10 e 13, que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então Deus ele vai te dar, jovem, irmão, irmã, quando você for tentado, Ele não permitirá que você seja tentado acima do que você pode suportar. E com a tentação, Ele dará o escape. Então, nós podemos então resistir à tentação e ser fiel a Ele. Então nós vamos agora para o ponto de número 1, né?
vamos definir aí o assunto. O que é a tentação? Primeiro, é um convite para o pecado. Então, um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado. Então, o que é a tentação? É um impulso, né? É um convite que leva o ser humano a alguma ação, que essa ação abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Então, o que é a tentação? É um convite ao pecado. Nós já vimos na introdução que a tentação não é pecado, porém ela leva, né, se não resistida, ela leva ao pecado. Levando ao pecado, a pessoa cai e ela perde a comunhão com Deus. Nós usamos esse termo cair, né? Cair em tentação é ceder à tentação. É cair, como Adão caiu, é a queda do ser humano que provocou o pecado da humanidade. Então diz aí na nossa revista ainda que uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não. Ou seja, nós já falamos que a graça nos dá essa capacidade. A graça, ela nos dá a capacidade de dizer não, mas a escolha é nossa. O diabo às vezes nos tenta em alguma área e nós temos a escolha. Eu vou ceder à tentação ou eu não vou ceder à tentação. Então, a tentação, ela tende de forma inicial buscar preencher as lacunas, né? Então, geralmente, nós somos tentados baseados em nossas necessidades físicas e emocionais. Necessidades físicas, nós temos um exemplo de Satanás tentando Jesus, porque ele havia muitos dias sem comer, havia muitos dias que ele estava sem comer, e Satanás diz, transforme essas pedras em pães. Você tem poder para isso. Então, o diabo agiu na necessidade física de Jesus. Temos necessidades emocionais, psicológicas, e a tentação, ela tende a buscar uma forma de preencher estas lacunas, essas necessidades. E é aí que nós cristãos, corremos o perigo de cair em tentação. Agora, quando nós somos tentados, a questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Por exemplo, eu tenho uma necessidade afetiva. Você que é jovem, moço, moça, você às vezes não está namorando e você tem uma necessidade afetiva e você inicia um namoro, e iniciando um namoro, você tem o seu corpo físico com hormônios, e esses hormônios existem no nosso corpo, do ser humano, os hormônios sexuais. E automaticamente, isso é natural, você vai sentir necessidade de ter relação sexual. E aí o diabo vai te tentar. Ele vai dizer, você pode ter relações sexuais antes do casamento. Aí a pergunta é, será que essa necessidade, só tem esse meio de satisfazer essa necessidade? Ou eu posso esperar o casamento, preencher a minha mente com outras coisas, conversar abertamente com o meu namorado, com a minha namorada, entrar num acordo? Vocês não precisam cair em fornicação para vencer isso aí. Vocês não precisam. Vocês podem conversar, buscar a orientação de Deus, crer no escape de Deus e esperar o casamento. Mas o diabo, ele mostra, aqui é o único caminho para você satisfazer
essa necessidade afetiva. E nós vemos biblicamente que isso não é verdade. Então a tentação ela tende a preencher lacunas das nossas necessidades e sempre contrariando a vontade de Deus. Subtópico 2. Uma forma de provar que se cremos que Deus é suficiente para nós. É uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Então, a tentação, ela é uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. É como se a tentação te mostrasse, né, uma vitrine linda de coisas que você pode pegar se você quiser, logicamente. Você não é obrigado, mas você pode pegar. E ela te mostra, e só que todas as coisas que estão nessa vitrine são coisas que são contra Deus e contra a vontade de Deus. Então, quando somos tentados e cedemos à tentação, o que está acontecendo? O que nós estamos demonstrando? Estamos demonstrando que não confiamos em Deus. Ou seja, se eu cedo à tentação, eu estou mostrando que Deus, eu estou dizendo com a minha ação, que Deus não é suficiente para me ajudar naquela área, para satisfazer aquela necessidade que eu tenho. Vamos usar um exemplo aqui do dinheiro. Às vezes você está passando um momento difícil, todos nós passamos, e você tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro ilicitamente. É uma tentação, é uma necessidade que você tem e há uma oportunidade. Só que essa oportunidade é uma oportunidade ilícita. E aí, se você cede a essa tentação, o que você está dizendo? Deus não é capaz de suprir as minhas necessidades financeiras. É isso que nós mostramos quando nós cedemos à tentação. Então, a tentação, ela passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou você acredita que Deus é fiel para suprir as suas necessidades. Então você tem uma escolha. Ou você acredita naquilo que uma pessoa, muitas vezes usada por Satanás, está te propondo, é uma alternativa, ou você acredita nisso e cede à tentação, ou você confia em Deus, que Ele é capaz de suprir a sua necessidade. A escolha é sua, tá? Você não é obrigado a ceder à tentação. Então, a tentação, na verdade, ela é um teste de confiança para todos nós. E esse teste, ele veio para quê? Para ver se realmente nós acreditamos que Deus pode suprir as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, afetivas, seja ela a necessidade de qual espécie for. Certo? Então esse subtópico 2 vai dizer aí que é uma forma de provar se cremos em Deus, que Deus é suficiente para nós. Subtópico 3, a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Então, uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, porque às vezes a gente acha que uma tentação muito grande, né, de uma oferta, digamos, irresistível, nós caímos só diante disso, mas não. Nós podemos ceder à tentação diante de coisas corriqueiras do dia a dia. Exemplo, um troco a mais que você recebe do mercado, a tentação está ali, ó, pega para você. O mercado é rico, não vai fazer falta para ele. É uma tentação de você pegar algo que aquilo que não é seu, é coisa corriqueira. R$1, R$2, R$3, 5, 10, que seja. Então nós podemos cair também por coisas corriqueiras. Então
as tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores. Então, se você não consegue ceder, ou melhor dizendo, resistir a tentações pequenas, quanto mais as maiores, né? Então, nós terminamos esse ponto aqui, né? Primeiro aqui, o que é a tentação. Se você tem algum comentário para deixar aqui, né? Alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, coloca aqui para nós interagirmos com você. No ponto 2, como ela se manifesta, ou seja, como a tentação se manifesta. Subtópico 1, por uma ação de Satanás. Então, o inimigo de nossas almas, ele é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus. Então, temos aqui uma tentação externa, que é a tentação de Satanás. Satanás fez o possível, aquilo que ele podia, para ver Jó blasfemar contra Deus. Tocou na família de Jó, nos bens de Jó, tocou na saúde de Jó, mas Jó permaneceu firme. Então, Satanás, ele é paciente e astuto. Ele vai observar o momento certo, o lugar certo, para oferecer as suas ciladas, a fim de que pequemos contra Deus. Então, geralmente, ele conhece o ponto fraco do crente. O diabo não lê a sua mente, não é onisciente. O único ser onisciente é Deus, mas ele sabe, né, daquilo que já aconteceu, daquilo que você já falou. Ele já viu situações na sua vida que deu para ele entender que você é fraco nessa área, que o seu ponto fraco é aqui, que o seu ponto fraco é ali. Então ele vai esperar o momento certo, e geralmente esse momento é o momento do isolamento. Há pessoas crentes, que se isolam da igreja, e ele fica mais suscetível à tentação. Por quê? Porque o leão, quando ele está rondando um rebanho de ovelhas, ele vai atacar. A chance dele atacar é muito maior aquela ovelha que está desgarrada do rebanho. E aqui vem uma advertência para nós, não só para a classe dos jovens, mas também para todos os irmãos. Não deixar de congregar. Não existe nenhuma maneira de ser crente cristão em casa. Nós passamos um período aí de pandemia, e muitas pessoas aproveitaram a pandemia, muitos jovens aproveitaram a pandemia para afastar da igreja. E aí ele fica suscetível ao leão, que é uma figura de Satanás. Pedro diz, o leão, né, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então as ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas do pastor são alvos fáceis para os lobos, para os leões, para as hienas, para todo animal que possa atacá-las. Subtópico 2, focando em nossas necessidades. Então nós temos necessidades, um exemplo, o dinheiro, a necessidade que hoje nós não conseguimos viver sem dinheiro. Há uma necessidade de bens, de buscar bens materiais, buscar títulos, buscar posições. Isso tudo pode gerar uma tentação. Todas essas necessidades. Lembra que no início da aula nós falamos que a tentação geralmente ela está ligada a alguma necessidade que nós temos. Subtópico 3, focando em algo que não precisamos. A tentação geralmente também tenta tirar o nosso foco, né? E colocar o nosso foco naquilo que nós não precisamos. Exemplo, Adão e Eva viviam no paraíso. Eles não precisavam desobedecer a Deus. Mas fizeram por quê? Porque se deixaram convencer de que precisavam ser como Deus. A serpente os enganou Eva, né?
E ela tentou e conseguiu fazer com que eles entendessem: vocês precisam ser como Deus. E na verdade eles não precisavam ser como Deus. Note que a tentação, ela vai neste viés. Você precisa disso, mas na verdade você não precisa. Eles não precisavam ser como Deus. Temos aqui o exemplo de Balaão. Deus falou: você não vai amaldiçoar Israel. Mas ele deixou-se levar por um prêmio. E ao que tudo indica que Balaão não tinha necessidade daquele prêmio, mas ele deixou-se levar pela tentação. Então esse ponto 2 aqui nós encerramos, né? Como a tentação se manifesta? Por uma ação de Satanás, focando em nossas necessidades, focando em algo que não precisamos. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Pense bem: eu preciso realmente disso? Isso é necessário para mim? É uma necessidade ou isso é uma tentação? Fique alerta, né, jovem, moço, moça, para você não cair nas armadilhas de Satanás. E o ponto 3, quando cedemos à tentação? Nós vimos lá no começo da aula que nós podemos resistir à tentação. Nós não somos obrigados a ceder. Mas às vezes cedemos. Muitas pessoas cedem. E quando isso acontece, o que acontece quando alguém cede à tentação? Primeiro, ele perde a comunhão com Deus. Lembra de Adão e Eva? Perderam a comunhão com Deus. Então, há consequências para aqueles que cedem à tentação. E muitas vezes essas consequências nos causam danos irreversíveis. Pode chegar até a morte. E pior do que a morte, a perda da vida eterna, a condenação eterna. Então nós temos que tomar muito cuidado. No subtópico 2, comprometendo o nosso futuro. Se você ceder a uma tentação, essa tentação, esse ato de ceder, pode comprometer todo o seu futuro, né? Usemos aqui um exemplo para os jovens. Se você pratica, né, cair na tentação de praticar sexo antes do casamento, sem planejamento, você corre o risco, né, a moça corre o risco de engravidar-se. Não é que filho seja uma maldição, mas um filho sem planejamento, ele pode, né, de forma indireta, o filho é bênção, mas sem planejamento ele pode provocar algo que você vai ter complicações, talvez pro resto da sua vida, né? Talvez vai ser uma mãe solteira e a criança não vai ter o pai junto dela. Então, são coisas que podem comprometer o seu futuro. Às vezes a moça tem a intenção de estudar, né, de se formar primeiro, e quando cede à tentação sexual nessa área, pode trazer muitas complicações, deixando bem claro que filho é bênção, um ser humano com uma alma, um espírito que precisa de Deus, salvação. Porém, sem planejamento, pode trazer algumas complicações para o moço e para a moça. Subtópico 3, ficamos dominados por sentimentos ruins. Sentimento de culpa. Quando nós cedemos à tentação, logo nós vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e nossos relacionamentos. Frustração, baixa autoestima, sentimento de culpa, medo, a ideia de que Deus virou as costas para nós e vários outros sentimentos que não fazem bem para o nosso coração, que não fazem bem para a nossa alma. Então, quando nós cedemos à tentação, primeira coisa que acontece, perdemos a comunhão com Deus. Nós podemos comprometer o nosso futuro e podemos ficar dominados por sentimentos ruins. Então, meu conselho, o conselho da Bíblia Sagrada para você, jovem, é: não ceda à tentação. Fique firme.
Você não é obrigado a ceder. Deus pode te dar um escape e você pode vencer essa tentação. Ok? Espero que essa aula sirva de bênção para você. Espero você na segunda aula, tá bom? Na semana que vem. Acompanhe aí o meu conteúdo, aprendamos a palavra do Senhor juntos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.